Vamos comentar agora as atividades de Geografia da terceira série, do dia 23/4. Vamos agora comentar as resoluções da atividade sobre o tema migrações, focando aí a migração no Brasil. Primeira questão: qual o significado de migração e o que provoca a migração dentro de um país? O termo migrações ou migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. O que provoca essa migração é a busca de melhores condições de vida em outros lugares, principalmente pelo emprego. Então, é o movimento do povo, das pessoas, de um lugar para o outro, que eles vão em necessidade de melhores condições de vida. Segunda questão: o que ocasionou a migração populacional em massa dentro do Brasil durante o século XVII e XVIII? Durante os séculos XVII e XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Então, essa migração aí foi provocada pela oferta de empregos em vários campos da atividade econômica do país, principalmente a agricultura, a agropecuária. Teve essa atração para essas regiões. Terceira questão: descreva o que foi o êxodo rural. O êxodo rural foi o movimento, a migração em massa da zona rural para as áreas urbanas, em busca de melhores condições de vida e principalmente a busca por emprego ofertadas pelas indústrias. Então, o que foi as pessoas saindo do campo para a cidade em massa. Então, também justamente pela busca de empregos e melhores condições de vida. A quarta questão: nos últimos tempos, houve uma mudança migratória da população atraídas para a região sudeste, que agora estão mudando para a região centro-oeste. A que se deve essa mudança? Se deve à construção de Goiânia, construção de Brasília, a expansão da fronteira agrícola e investimento em infraestrutura no estado. Então, isso é o que atrai as pessoas de outras regiões para Goiás. Na segunda atividade, segundo momento, nós temos aí sobre povoamento, formação e organização do território brasileiro. Na primeira questão, como iniciou a formação do território brasileiro? A formação do território brasileiro se iniciou com pequenos arraiais espalhados em diversas localidades. Tais ocupações aconteceram devido à necessidade europeia de ampliar suas atividades comerciais, o que fez com que procurassem novos produtos e novas áreas a serem exploradas. A que regiões limitou-se a ocupação do território no século XVI e o que era desenvolvido nessas áreas? O território limitou-se ao litoral próximos ao Oceano Atlântico, onde desenvolveram inúmeras lavouras de cana-de-açúcar no recôncavo baiano e no Nordeste, o que resultou na transferência da pecuária, que antes se desenvolvia na zona da mata nordestina, para o sertão nordestino. Então, o que ele fala que essa ocupação se limitou nas áreas litorâneas e que a partir desse litoral ela foi se expandindo em direção ao interior. Já no século XVII, ocorre uma das expedições ao interior do Brasil. O que acontece nesse período? Nesse período, as primeiras expedições, denominadas de bandeiras, provocou um povoamento em grande escala no território brasileiro, principalmente nas extremidades do rio Amazonas, do rio São Francisco e do sertão nordestino. Os portugueses, em maior número que os nativos, dominaram a região e começaram a capturar os nativos para juntos buscarem ouro e pedras preciosas. Em 1618, fundaram Belém do Pará. Na quarta questão, descreva o que provocou o avanço da formação do território no século XX em direção ao oeste. O avanço das fronteiras agrícolas, como o cultivo do café, possibilitou essa formação
com um mercado cada vez mais crescente e que aquecia a economia, necessitou-se de mais áreas para se plantar e houve essa expansão ao interior do território. As construções de ferrovias também foram cruciais para o escoamento da produção e transporte. Como está distribuída a população do território brasileiro? Sua organização. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte da população habita na região litorânea, onde se encontram as maiores cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, resultado da forma como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral.